Olá pessoal, tio Léo falando aqui com vocês, professor Leonardo Norberto, professor de vocês de História e Geografia. Hoje nós iremos aqui dar início a mais uma aula de História para o 5º ano. Peço que vocês peguem o livro de vocês, abram lá o livro na página indicada no grupo do WhatsApp e também peço que vão acompanhando aí. Esse vídeo aqui, para quem está assistindo de novo, para quem já viu a aula, esse vídeo vai ser um reforço. Para quem não está vendo ainda, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem vir falar comigo. Aliás, qualquer aluno aí que estiver vendo a videoaula, tiver com dúvida, pode vir falar comigo, tá bom? Não tem problemas. Hoje nós vamos ver conteúdo novo referente aí à história, hoje a história do nosso país, referente ao momento das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, vamos lá começando. Logo após o início da expedição exploradora em 1532, Portugal passava por crise financeira e buscava formas de investir na colônia, mas não tinha como. Para continuar a ocupação da terra e também para que começasse a produzir riquezas, iniciou-se uma divisão de todo o território que era atribuído a Portugal. Uma divisão em 15 faixas, 15 lotes, que tinham ali como limite a linha de Tordesilhas. Então vamos lá relembrando primeiro as aulas anteriores. Nas aulas sobre grandes navegações, nós aprendemos sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado onde tinha uma linha que dividia uma parte da terra para Portugal e uma parte das terras a serem descobertas para a Espanha. Essa linha foi a base da divisão para as capitanias hereditárias, a base limite. E isso aconteceu, essa divisão para as capitanias hereditárias, logo após a expedição exploradora de 1532. O momento das capitanias hereditárias começou em 1534, logo depois de quando ocorreu aí a última expedição exploradora, que foi aí liderada pelo Martim Afonso de Souza. Esses 15 lotes foram chamados de capitanias hereditárias, sendo que a partir daqui começa um novo modelo para colonizar a terra, que vai ser desenvolvido a partir dessa divisão. Vamos lembrar o seguinte. Primeiro, nos 30 primeiros anos, o Pedro Álvares Cabral chega aqui em 1500. De 1500 a 1530 não tinha nada. Nada mesmo. De exploração, de tudo. Tinha só exploração, quer dizer. Não tinha nada de povoamento, de colonização. E aí o que aconteceu? Aconteceu que foi explorado o pau-brasil. A partir de 1530, para ser mais exato, 1532, que é o ano da expedição exploradora, vai começar o processo de povoamento e de colonização do Brasil. Esse processo começa aí com o Martim Afonso de Souza chegando aqui, trazendo várias coisas, trazendo animais, trazendo a cana-de-açúcar, trazendo vários tipos de plantas para que elas fossem plantadas aqui para ver o que daria certo. A partir disso, vai começar essa divisão de toda a terra, porque o Martim Afonso de Souza ele chega só num pedacinho de terra, ele só fica ali numa região, mas vai começar a divisão em várias regiões, para que aí possa ter uma colonização de toda a terra que era de Portugal, toda a terra que estava aí por direito ser de Portugal. Capitanias hereditárias, algumas características. Vamos lá. Primeiro, o que quer dizer capitanias hereditárias? O que quer dizer esse nome? Quer dizer o quê? Quer dizer que eram regiões, capitanias, em que a administração ia ser passada de pai para filho, ou seja, elas eram hereditárias, ia por hereditariedade, nome difícil, né? Mas assim, quando eu falo que uma coisa ela é hereditária, ela é de família, de pai para filho. Por exemplo, uma pessoa tem uma doença hereditária, uma doença que passa de pai para filho, ou uma pessoa vai ganhar uma herança. Essa herança, hereditariedade, tem um pouco a ver. A herança, quando você ganha geralmente de um pai ou de um parente muito próximo. Mas fica dentro disso da família. Então, as capitanias hereditárias tinham esse nome porque eram faixas de terra grandes, capitanias, que iam ser lideradas geralmente por um capitão. Por isso, capitania, capitão. E era hereditário porque passava de pai para filho. Mesmo eles não sendo os donos da terra, porque a terra era ainda do rei. A terra era da coroa de Portugal, era do rei de Portugal. Eles só iam lá para administrar. Mas essa administração só podia passar do pai para o filho. Se o pai não quisesse liderar mais a terra, não quisesse mais administrar, ele ia passar para o filho dele, não podia ser outro, de acordo com o que o rei estabeleceu. O rei escolheu 12 nobres, 12, 4, 8, 12, para virem ao Brasil, assumirem a terra, fazer com que fossem ocupadas e desenvolver formas de trabalho
Esses nobres eram os donatários. Gente, imaginem que o rei, ele tinha muito poder e ele tinha grupos de amigos muito ricos, poderosos e influentes. Esses eram os donatários, eles eram amigos do rei, eles eram pessoas de confiança do rei. Porque o rei deu uma missão para eles. Olha, eu estou te dando a missão de você proteger, de você administrar, de você fazer com que essa terra cresça. Então por isso eu quero que você vá lá para o Brasil e inicie aqui esse povoamento dessa terra aqui. Aí ele escolheu 12 pessoas. Mas aí vocês podem perguntar: tio, mas como é que é 12 pessoas se tinha 15 pedaços de terra? Alguns ficaram com 2. Essas capitanias, elas eram repassadas para essas pessoas de confiança do rei, que iam administrar. Elas recebiam esse trabalho por meio de uma carta de doação. Primeiro o rei ia lá, né, falava e tudo: ó, você vai ficar aqui com essa terra. Aí depois ele pegava, escrevia uma carta à mão dele e entregava lá para o seu donatário, para a pessoa em que ele estava confiando. Essa era a carta de doação. Ele estava doando a terra para que ela fosse cuidada por aquele homem, por aquele senhor, por aquele donatário. Esse aqui, gente, é o exemplo de como ficou a divisão da terra. Aqui são 2 tipos de mapas. Esse aqui é o mais antigo. Ó, aí tem aqui Maranhão, Ceará, Rio Grande, ainda não era Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente de novo, e que é o de 2 partes, ó, e Santana. Outro exemplo aqui, gente, é outro mapa que foi feito. Aqui é o mais antigo, mas os historiadores conseguiram achar outros mapas. Aí tem essas, ainda está sendo investigada qual é a que é mais corretinha. Aí, ó, tem aqui, ó, Maranhão 1 e 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente 2, Santana. Observem que muda, mas muda pouco. Muda mais ali o desenho das terras ali em cima. Mas observem que já tem o nome de alguns estados, que hoje são estados. Nessa época não eram estados, eram capitanias. Eram pedaços de terra que iam ser atribuídos a alguém, e esse alguém iria cuidar. Alguns direitos e alguns deveres dos donatários. Eles tinham aquilo ali, gente, mas eles tinham que obedecer a algumas coisas. Eles tinham alguns direitos, mas eles também tinham que obedecer a algumas coisas. Direitos: eles podiam cobrar impostos em nome do rei, a quem fosse morar ali. Eles podiam cobrar os impostos. Eles podiam exercer a justiça em nome do rei. O que é isso, tio? O que quer dizer isso? Quer dizer assim: se uma pessoa ela está lá naquela terra e ela está roubando alguma outra pessoa, o donatário ele tinha o poder de punir aquela pessoa, seja com prisão, seja com violência, seja com morte. Ele tinha o poder de punir aquela pessoa, julgando, ele mesmo julgando. Não, ele fez isso, então ele vai ser punido. Ele não fez isso, ele não vai ser punido. Isso tudo em nome do rei. Ele fazia isso em nome do rei. Ó, em nome do rei você está punido porque você roubou. Ou em nome do rei você está punido porque você matou alguém. Ele fazia isso, ele tinha esse poder de juiz. Receber os impostos dos tributos, ele podia cobrar e ele podia também receber. Ele podia doar terras, a terra tinha sido administrada por ele, mas ele podia também doar pedaços de terra para que fossem usados para a agricultura. E essas terras elas eram chamadas de sesmarias, porque assim, por mais que fosse um pedaço de terra, gente, é muita terra. É hoje o que é o Brasil. Eles ganhavam uma faixa de terra hoje que são estados. E assim, eles não iam conseguir administrar tudo. E por isso eles davam pedaços de terras para outras pessoas que iam aí fazer agricultura, iam cultivar, iam fazer povoamentos, iam fazer várias coisas. E essas terras eram chamadas de sesmarias. Eles também tinham o direito de escravizar os nativos. O que quer dizer isso, tio? Quer dizer o seguinte: ele tem lá na terra dele uma nação indígena, uma nação de povos nativos, uma tribo de povos nativos, uma aldeia de povos nativos. Ele pode muito bem. Claro que eu pessoalmente até hoje acho muito errado, né? Porque ele chega lá na terra que já era deles e diz lá: ó, agora vocês são escravos, vocês vão trabalhar para mim. Ele poderia fazer isso. Ele poderia chegar lá e ele ver aquela tribo e dizer assim: em nome do rei de Portugal, vocês agora serão servos do rei de Portugal. Mas na verdade eram servos deles, para trabalhar lá como escravizados, como trabalhadores escravizados. Não eram só os índios que eram, não eram só os negros que vinham da África que eram escravizados, mas também os povos nativos.
Além disso, eles também podiam instalar engenhos de açúcar, que foi aí que começou a base econômica de algumas das regiões existentes no Brasil até hoje. Foi aí que começou a economia brasileira. A questão da colônia dar certo foi a partir do momento em que começaram a plantar cana-de-açúcar, viram que dava certo, e aí começou um momento de expansão econômica. Isso eram os direitos. Já os deveres eram explorar a terra. Ele tinha que explorar aquela terra toda, por isso que ele dava terra para outras pessoas para fazer as Seis-Marias. Defender de invasores, que nessa época era muito comum. Vamos lembrar da Inglaterra, da França e da Holanda, que eles queriam um pedacinho de terra, eles não estavam no acordo, eles estavam meio chateados, não, eles estavam meio com raiva aí que não estavam no acordo, e eles diziam assim: Portugal já tem muita terra, eu quero um pedacinho para mim. Aí Holanda e França sempre iam tentando lá pegar um pedacinho de terra. Defender de invasores, pagar os impostos do rei. Eles recebiam os impostos, mas eles tinham que dar metade desses impostos para o rei, porque era o rei, ele era o dono da terra. Nesse momento era uma monarquia, como eu falei para vocês. O que é uma monarquia? É um estilo de governo, é uma forma de governo onde tem uma pessoa que manda em tudo. Essa pessoa é o rei, e o rei tinha direito a tudo. É o que a gente chama de absolutismo. Ele era absoluto, ele podia fazer o que ele quisesse. Pagava os impostos. Ele podia mandar povoar a terra da forma que ele quisesse e também fazer a terra crescer. Isso aqui eram os deveres que ele tinha. Ele podia explorar a terra, defender dos invasores, ele tinha que pagar os impostos ao rei, ele tinha que povoar a terra e ele tinha que fazer essa terra crescer. São basicamente 5. Acabou, gente, que as capitanias hereditárias não tiveram sucesso. Por quê? Alguns motivos são: primeiro, as terras eram muito grandes e o que acabava sendo muito difícil de controlar. O que eu disse, gente, por mais que tivesse gente, por mais que tivesse dando terra, eles não conseguiam controlar tudo, porque eram terras muito grandes. Outra coisa era a falta de interesse dos donatários em enviar ao Brasil e administrar essas riquezas, essas terras que exigiam muitas riquezas. Eles tinham riquezas, mas exigia muita riqueza mesmo, gente, muita mesmo, para poder fazer com que aquela terra desse certo. Porque você não ia trazer só não ia vir só você e a sua família, ia vir você, ia vir a sua família, ia vir todos os materiais para você começar alguma coisa, ia vir muitas pessoas que provavelmente você ia ter que pagar para também poderem trabalhar ali. E isso tudo ia ter que vir de barco, ia pagar os barcos. Isso tudo demandava capital, demandava riquezas. E aí, por isso, era muito difícil deles virem e investirem aqui. Outra coisa eram os ataques dos nativos aos portugueses, que chegava a antropofagia. Mas também não era só uma questão deles de duelo entre portugueses e povos nativos. Era também porque muitas vezes os nativos eles estavam associados com os invasores, com os outros invasores, com os franceses, com os holandeses, porque eles eram mais legais, assim, eles não eram tão ruins ou tão tiranos quanto os portugueses. Aí, ó, vocês podem estar perguntando: tio, o que é antropofagia? A antropofagia, gente, é o canibalismo. O que é o canibalismo? É o ato de uma pessoa comer a carne de outra pessoa, a carne humana, é o consumo da carne humana. Mas não era um mero canibalismo. Eles faziam um ritual. Isso aqui é chamado de um ritual de antropofagia. Nas guerras, nos duelos, isso não são todas as tribos indígenas, gente. São algumas, muito poucas que faziam. Haviam várias nações indígenas, muitas mesmo. E algumas, não a maioria, não todas, mas a minoria, uma minoria, um número reduzido, praticavam o ritual da antropofagia. Porque consistia no seguinte, a lógica: eles estavam lá em guerra com esses povos, os povos nativos dos portugueses estavam em guerra, para ver quem é que ia mandar no território. Quando eles não se entendiam, eles entravam em guerra, em conflitos. E quando os povos nativos, muitas vezes, eles ganhavam dos povos portugueses, eles pensavam o seguinte: eles viam quem era o tipo de pessoa, né? E pensavam o seguinte: esse cara, ele é corajoso. Eles tinham a seguinte crença: que se eu como a carne de um oponente que é corajoso,
que é inteligente, que é bonito, eu posso ficar inteligente, forte, corajoso, bonito, que nem ele é. Por isso eles não nem eram sempre que eles comiam a carne de todas as pessoas. Eles não saíam comendo pessoas à torta e à direita, porque era um ritual. Eles preparavam todo aquele momento. Se eles ganhavam se eles ganhavam dos portugueses e tinham o soldado mais corajoso dos portugueses, era geralmente esse soldado que eles iam comer a carne nesse ritual, porque eles pegavam e organizavam toda uma coisa que eles achavam assim, que o fato de eles comerem a carne daquele soldado ia dar a eles a força, a coragem que aquele soldado tinha. Eles não comiam carne de medrosos. Se eles viam que o cara tava chorando de medo, pedindo para não morrer, eles não comiam. Por quê? Porque eles não queriam pegar o medo do oponente. Eles queriam pegar as melhores coisas, as características boas. É um negócio parece meio diferente, mas interessante, né? Porque eles queriam pegar as coisas boas para eles. Isso na crença deles, né? Eles acreditavam assim. Além disso, gente, outro motivo para eles não virem, além de ter os ataques dos povos nativos, que muitas vezes não era nem a antropofagia, eles atacavam mesmo para não tomarem a terra deles. Outro motivo era a falta de mão de obra para trabalhar na colônia. Às vezes queriam vir, às vezes queriam investir, mas faltava gente para trabalhar aqui. E é por isso que vai começar depois o tráfico negreiro, o tráfico de pessoas vindas da África para cá, negros africanos. Vão começar a vir aí nos barcos para trabalhar aqui como trabalhadores escravizados. É por causa disso, eles vão ser a mão de obra. A distância entre Portugal e Brasil também era muito complicada, porque ter que atravessar o oceano era muito cansativo, aquela viagem de 3 meses e tudo, e isso também era um dos motivos para que eles não viessem. Como eu disse, as capitanias no geral, gente, elas não deram certo, mas 2 capitanias acabaram dando certo. Somente 2 capitanias deram certo. São Vicente, que é onde fica hoje São Paulo, região de São Paulo, Rio de Janeiro, e Pernambuco, por terem conseguido desenvolver a plantação da cana-de-açúcar e também a criação do gado. Foram coisas que foram trazidas pelo Martim Afonso de Souza, foram trazidas aí pelos donatários, e aí começaram a investir, deu certo, e foi começando a desenvolver, e começou a ser as 2 principais regiões econômicas da colônia nesse momento. São Vicente e Pernambuco, principalmente Pernambuco nesse primeiro momento. Essa divisão das capitanias hereditárias ela vai até 1759. Para finalizar, vocês foram até se perguntando assim, tio, por que a gente está vendo isso tudo? É um conteúdo meio, como é que eu posso dizer para vocês? Meio difícil, meio assim, mas assim, é importante nós entendermos isso tudo. Vamos ler aqui por quê. Essa primeira divisão de capitanias hereditárias é importante porque por meio dessa divisão começam a surgir o que são hoje as unidades federativas ou os estados. Os estados do nosso país começam a surgir nesse momento da divisão em capitanias hereditárias. Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande são alguns exemplos. Rio Grande, no caso, Rio Grande do Norte. Além disso, Ilhéus e Salvador se tornam depois o estado da Bahia. Os dois se juntam e se tornam o estado da Bahia. São Vicente passa a se tornar depois o estado de São Paulo, um dos o maior estado do país em população. É o estado mais populoso do país. Pernambuco, Salvador e São Vicente são nesse momento as 3 maiores capitanias da colônia. Nesse momento, dos 1500, 1600, 1540, 1550. Porque são as sedes econômicas, no caso aí é São Vicente e Pernambuco, que são as 2 sedes econômicas na produção da cana-de-açúcar, e também por serem sede política, no caso Salvador. Salvador vai ser a sede do governo geral do Brasil, e por isso vai aí ser importante. O governo fica lá sediado, fica dentro de Salvador, o governo geral da colônia, tá bom? Gente, é isso. Encerramos mais uma aula de hoje. Peço por favor que se estiverem com alguma dúvida, me procurem, podem perguntar, podem voltar aqui também no vídeo, na parte que vocês não entenderam. Se continuarem sem entender, podem vir me procurar. A atividade já está lá na agenda do grupo. As páginas onde estão o conteúdo também estão lá na agenda do grupo.
Peço que deem uma olhada, que façam atividade para refrescar aí os conteúdos, para ficar enquanto vocês estão com o conteúdo fresco aqui na cabeça, enquanto vocês estão entendendo bem. E qualquer dúvida, me procurem, tá certo? Valeu, até a próxima aula.